Olá, minhas amigas e meus amigos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao canal Marco Antônio Perda Zero. Hoje estaremos falando com vocês aquilo que nós conversamos a semana inteira, a respeito da montagem do Departamento de Prevenção de Perdas, da criação do Departamento de Prevenção de Perdas. Então, vocês vão entrar agora no módulo Prevenção de Perdas, do zero ao hard. Ou seja, vamos ensinar do básico de prevenção até que vocês consigam, em algum momento, montar o Departamento de Prevenção de Perdas da sua empresa. Ok? Então, vocês estão aqui no canal Marco Antônio Perda Zero. Vocês podem encontrar ele no Instagram, podem encontrar ele no YouTube. E se vocês gostarem desse vídeo, por favor, deem um like para que nós possamos continuar com essas matérias, com esses vídeos, com esses treinamentos para vocês. Então, me acompanhem. Vamos comigo aqui. Em primeiro lugar, nós temos a origem da prevenção de perdas. De onde surgiu a prevenção de perdas? Como surgiu, como apareceu a prevenção de perdas? Em meados dos anos 90, nós tínhamos apenas a segurança corporativa. Nós não tínhamos a prevenção de perdas. O que nós tínhamos era a segurança corporativa. E depois, alguns varejistas iniciaram um processo de trazer a prevenção de perdas. O Walmart tinha uma prevenção muito famosa, que era o Loss Prevention. O Grupo Pão de Açúcar trouxe uma prevenção de perdas de ponta também, da qual eu tive o prazer de participar. E daí da segurança corporativa derivou a prevenção de perdas. Então, qual é a diferença entre a prevenção de perdas e a segurança corporativa, né? E o que faz hoje a segurança corporativa na realidade? A prevenção de perdas, o foco dela está na gestão, ou seja, como as coisas são feitas, como as coisas são realizadas, quem está fazendo essas coisas, se quem deveria estar cuidando daquilo que deve ser feito dentro de uma organização está cuidando de maneira correta, de maneira que traga resultados. Então ele olha a gestão, como as coisas estão sendo feitas, por quem elas estão sendo feitas. Então esse é um foco da prevenção. O outro são os processos, ou seja, as atividades do começo, meio e fim, da forma como elas devem ser realizadas, se realmente o processo, o começo, meio e fim de cada atividade está sendo feito a contento, de forma a trazer resultados positivos. Essa é outra questão observada pela prevenção de perdas. E os controles, que são checklists, auditorias, inventários, tudo aquilo que é utilizado para medir a gestão e a aderência aos processos. Então, esse é um dos enfoques da prevenção de perda. Também existe o foco em auditorias, análises, diagnósticos, tudo isso é direcionado. Então, todo o trabalho da prevenção de perdas é direcionado para a verificação de como as coisas estão sendo feitas. Então, esse é o grande foco da prevenção de perdas. A gestão, quem faz, os processos, aquilo que é executado, e o controle, maneiras de medir se isso está sendo feito de forma que venha a trazer resultados. E daí depois nós temos hoje em dia, o que se chama de segurança corporativa, é o gerenciamento de risco. Que hoje ele foca principalmente o quê? A preservação da vida e a preservação do patrimônio. Esses são os dois enfoques principais do gerenciamento de risco. E no que ele difere da prevenção de perdas? Quanto a prevenção direciona os seus trabalhos para análise de auditorias, diagnósticos e ações visando reduzir as perdas, o gerenciamento de risco ele gerencia o quê? Incertezas. Por quê? Porque ele trabalha com fatos criminosos e fatos adversos. Fatos adversos são um desmoronamento, uma explosão, uma queda de um telhado. Então, são fatos adversos. Ele não sabe que momento vai ocorrer. Por isso que ele gerencia incerteza. E os fatos criminosos, que é um agente disposto a cometer um crime, do qual existe um agente da autoridade que vai
procurar ou um vigilante, ou um segurança, ou mesmo um fiscal de piso, um fiscal de loja, ele vai estar motivado suficientemente para mitigar esse risco provocado. Né? Aprender a levar à prisão dessa pessoa, a condução dela ao DP, né? Ele pode prendê-lo porque ele está em flagrante delito, qualquer um do povo pode fazer isso, se for um agente público deve fazê-lo, né? Como diz o Código Penal. Então, é isso que eles focam, a vida e a proteção do patrimônio. Esse é o que eu olho o gerenciamento de risco. Em algumas empresas existe um modelo híbrido, onde a prevenção de perdas, o departamento de prevenção de perdas, outras vezes chamado de departamento de gerenciamento de risco e prevenção de perdas, ele é um híbrido, ele faz os dois. Ele tanto cuida das pessoas, da vida delas, da integridade física delas, como da integridade do patrimônio. Este é o modelo híbrido. E tem aquele modelo que é um modelo essencialmente de prevenção de perdas. Nesse modelo você vai ter uma equipe menor, de menor tamanho, né, porque o gerenciamento de risco ele trabalha com postos, então cada porta que você tiver, cada portaria que você entender que propõe algum risco, né, onde ali existe algum risco, você vai colocar uma pessoa ou tecnologia para isso, né? E a prevenção de perdas, então, existe um modelo que é essencialmente de prevenção. É foco em auditoria, né? Então vai fazer auditoria de validade, auditoria de processos, auditoria de frente de caixa, auditoria de recebimento. Então existe todo um escopo de trabalho voltado para as auditorias, inventários parciais, inventários gerais. Então esse é o foco da prevenção. Prevenção vê gestão, processos e controles, gerenciamento de risco, preservação da vida e do patrimônio. Ok? Tranquilo? Vamos seguindo. E a prevenção de perdas? O que seria a prevenção de perdas em si? Então, o que faz a prevenção de perdas? Como funciona a prevenção de perdas? O que é um departamento de prevenção de perdas? Nós temos que entender primeiro o que é prevenção de perdas. Hoje você vai encontrar muita gente trabalhando como fiscal de loja, como coordenador, como chefe de loja, e você vai chegar para ele e perguntar o que é prevenção de perdas. Muitas vezes, essas pessoas não sabem. Ele está trabalhando, ele está executando a função, ele está no cargo, mas muitas vezes ele não sabe o que é prevenção de perdas. Então é importante entendermos esse conceito do que é prevenção de perdas, ok? Então, prevenção de perdas, o que é? É uma estratégia voltada para o futuro. Então, é algo que eu faço hoje, pensando no amanhã. Eu faço uma auditoria de validade hoje, para que amanhã não tenha um produto vencido. Eu faço uma auditoria de preços hoje, para que amanhã não tenha uma precificação errada e um problema na frente de caixa. E eu tenha que pagar ainda a diferença de preço para o cliente. Eu faço hoje uma auditoria nas câmaras, para que amanhã não tenha uma mercadoria nas câmaras, né, frigoríficas, refrigeradas, para que amanhã não tenha uma mercadoria descongelada. Então eu faço auditoria de temperatura para amanhã não ter um problema de temperatura em câmaras, em, em congeladores e tudo mais. Da prevenção ela faz hoje para que eu não tenha um problema amanhã. Então, todas as análises, todos os trabalhos são direcionados, né, para esses análises, diagnósticos e auditorias. Então, todo o trabalho da prevenção é feito hoje, pensando no amanhã, mas tem que ser realizado hoje. A prevenção não é consultoria. A prevenção, quando ela está, a prevenção operacional, ela está no chão de loja, ela está lá para realizar tarefas, atividades que vão impedir que as quebras aconteçam no futuro, ok? E a perda, o que é? Se eu tenho prevenção de perdas, eu já sei o que é prevenção, que é uma estratégia que eu estou fazendo algumas realizações hoje,
pensando no futuro, por isso que é preventivo. Eu faço hoje pensando amanhã. E o que é a perda? A perda é todo recurso que você investe ou aplica e não tem resultado com isso. Como assim? Eu invisto na contratação de uma pessoa, ela não me traz o resultado que eu espero. Eu compro um equipamento, ponho o meu dinheiro, dinheiro bom, num equipamento, uma fatiadora de frios que vai cortar em meio milímetro o presunto Parma, por exemplo, e quando eu vou cortar, ela corta em 3 centímetros. Então eu perdi dinheiro. Né? Então tudo que eu invisto, o meu tempo, né? Crio um projeto, trabalho nesse projeto, e de repente ele não é aprovado, ou morre os processos, é muito comum no varejo, que é aquilo que se diz, muita iniciativa e pouca acabativa, isso é perda de tempo, perda de dinheiro, né? Então todo recurso que você investir, que você aplicar, e esse recurso não for convertido em resultado, ou seja, em grana, né? Em dinheiro no bolso do investidor, ele é considerado uma perda. Ok? Aí nós temos a gestão e o controle dos recursos e do dinheiro, né? Então, a prevenção da perda, o que que é a perda? É o dinheiro investido, né? São os recursos investidos. Se eu permitir que eles sejam perdidos, eu estou gerando prejuízo para o investidor. E nenhum investidor põe dinheiro bom numa empresa ruim. Nenhum investidor vai entrar num projeto falido, que não vai trazer resultado para ele. Por quê? Porque ele precisa do lucro. Não é um supermercado, uma loja, qualquer comércio. Ele não é uma casa beneficente, né? Ele é o quê? Ele é uma empresa com fins lucrativos que precisa desse lucro para pagar os seus funcionários, seus fornecedores e perpetuar esse negócio. Então é importantíssimo que nós tenhamos essa visão. Então, prevenção é eu fazer coisas hoje para evitar problemas futuros, e perdas é todo o recurso que eu invisto e ele não me traz o resultado que eu espero. Ok? E isso leva o quê? Quando eu consigo praticar a prevenção de perdas de forma eficaz, de forma eficiente, o que que me leva? A um desempenho superior. É isso que a prevenção de perdas busca, um desempenho superior nas suas atividades cotidianas. E gerando o quê? Lucro. É esse o grande foco da prevenção. Gente, querer lucro não é feio. Às vezes nós temos a impressão, quando se fala de lucro, ah, meu Deus, só fala de lucro, né? Não é assim. Nós precisamos do lucro para poder perpetuar o negócio, para poder reinvestir nesse negócio, para ampliar esse negócio. Então é importante ter o lucro. E para prevenção, isso é foco. Foco total no lucro. Nós tiramos dinheiro do lixo e colocamos o dinheiro no bolso do investidor, direto da linha de lucro do investidor. Então nós saímos do lixo, tiramos o dinheiro que está no lixo e colocamos esse dinheiro direto na linha de lucro do investidor. Essa é a missão da prevenção de perdas. E aí nós temos um conceito de estratégia. Se a prevenção de perdas é uma estratégia voltada para o futuro, eu tenho que entender o que é uma estratégia, não é? Assim como tem muita gente, né, que fala a respeito de estratégia, planejamento estratégico, você pergunta o que é uma estratégia? Essa pessoa não sabe. Então, se prevenção de perdas é uma estratégia voltada para o futuro, é algo que eu faço hoje voltado para o futuro, eu tenho que saber o que é uma estratégia. Né? Então, o que é uma estratégia? A estratégia ela tem a sua origem num conceito militar. Estratégia, do grego, né? É a qualidade ou habilidade de um general de vencer a guerra. E no dia a dia, no comércio, todo comerciante sabe disso, nós vivemos uma guerra. Diariamente nós estamos numa guerra, num conflito. É uma guerra contra a concorrência,
Hoje em dia, uma guerra contra a pandemia. Então, existem várias guerras no nosso dia a dia, contra o elevado número de impostos e valor dos impostos. Então, dia a dia, nós vivemos uma guerra, né? Então, tal qual um general, nós temos que coordenar tudo isso, temos que ter habilidade, temos que ter competências que nos levem a vencer essa guerra. Qual é essa guerra? De gerar lucro, de não ter perdas. Então nós temos que agir de forma sistemática, de forma premeditada. Nós não somos loucos que saímos por aí fazendo um monte de coisas sem um objetivo, sem um planejamento estratégico, sem saber aquilo que nós estamos querendo realizar. Então isso é muito importante, entender o contexto, o conceito de estratégia dentro do contexto do varejo, né? Então é importante. Então, tem origem militar e a qualidade de um general. Você, quando assume o seu comércio, você é um general ali. Você está determinando onde ele vai chegar, né? Qual é o final. A atividade fim tem que ser executada com maestria, ok? E ele deve considerar o quê? Essa estratégia. Quando eu faço uma estratégia, seja de prevenção ou mesmo uma estratégia no meu negócio, devo considerar o quê? As dimensões internas, as dimensões externas e as dimensões temporais. Por que é importante isso? Vamos começar aqui. Dimensões internas. Nós vemos muitas vezes, vem uma pessoa que passou por grandes empresas, nós temos um executivo, um gestor. Esse indivíduo ele vem de uma grande empresa, ele vem de um grande player de vender 100 bilhões por ano e tudo mais. Então nós contratamos a peso de ouro muitas vezes. Trazemos essa pessoa para o nosso time. E muitas vezes ele não consegue implantar aquele que implantava, né? Ele plantava algo no grande player, no grande jogador do mercado, num grande varejista. Chega na nossa empresa e ele não consegue implantar. Por quê? Talvez ele não dimensionou corretamente as dimensões internas, né? Que tem o que nós temos nas dimensões internas? Equipamentos. O que nós temos? Pessoas, processos definidos, né? Então ele traz toda aquela bagagem, aquela expertise do grande, só que chega no pequeno não tem, né? Ele não tem aquela estrutura. Ele não tem carro para o coordenador, ele não tem vale-refeição, ele não tem PLR, ele não tem isso, não tem aquilo. Então, quando chega no pequeno comércio, no pequeno varejista, ele tem problema, ele não consegue implantar. Ele não tem ronda noturna com carro, ele não tem HT um para cada um, o radiotransmissor um para cada um, então ele começa a ter problemas. Então, nós temos que ver as dimensões internas. Qual é o meu real tamanho e o que eu posso realizar dentro do meu real tamanho. As dimensões externas, isso é importantíssimo, né? Eu tenho que entender a dimensão externa. Como está a minha volta? Se eu tenho, de repente, um gigante do meu lado, né? Se de repente eu tenho um açougue maravilhoso como meu concorrente, não é? Tudo isso eu tenho que medir. Como que está a região onde eu trabalho, como está o mercado onde eu trabalho. Então, a questão externa, onde eu estou inserido, eu tenho que ter essa abertura para o mundo. Eu tenho que estar enxergando a minha volta. Eu não posso estar fechado dentro de uma bolha. Então, eu considero as dimensões internas, que são os meus problemas da minha empresa e as minhas soluções, e as minhas forças, né? E as minhas fraquezas. Eu analiso as forças e fraquezas do mercado, né? E o tempo tem que ser temporal. Eu quero uma ação de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. Então eu tenho que ter estratégias de curto, de médio e longo prazo. Às vezes você chega numa empresa, as pessoas falam, não, que a empresa tem 30 anos, nunca teve um processo definido, nunca teve nada. Quando você chega, não, que eu quero agora assim, assim, assado, é muito difícil, né? É muito complicado. É possível? É possível, mas demanda tempo, demanda vontade, demanda política, porque a gestão é isso.
Às vezes eles não querem. Às vezes as equipes não querem. Às vezes você vai encontrar resistência dentro da própria diretoria. Tem diretor de tem diretor de RH que não quer treinar pessoas, né? Tem executivo-chefe que manipula estoque. Então você vai encontrar várias coisas. Então você vai tem que entender o seu universo interno e o externo, ok? Deve valorizar e a estratégia deve o quê? Deve valorizar a criatividade do time, né? Uma estratégia não é feita up-down, de cima para baixo. Você tem que ver as pessoas que trabalham com você, o seu time, o seu dia a dia e criar uma estrutura de coalizão, né? Valorizando a criatividade de cada um, o potencial de cada um, aquilo que cada um tem de melhor. Isso é importante, tem que ter diversidade. Como dizia o poeta, toda unanimidade é burra. Se você for pegar só gente que fica todo dia amém, amém, ai que ótimo, parabéns, chefe, você é excelente, você está com problemas graves. Você vai ter problemas graves. Então tem que valorizar a criatividade do time. Tem que ser valorizada a cultura organizacional também. Cada empresa tem uma cultura, né? Você já imaginou numa empresa da Índia, você falar, agora vamos colocar steak de Angus aqui na hora do almoço. Vai ser um horror, né? Eles veem a vaca como um animal sagrado. Então, entender a cultura organizacional da empresa, né? Uma empresa que tem cultura familiar, né? Ah, um dos nossos valores é a família. Se tiver uma bagunça, se tiver tudo degringolado, está fora dos valores daquela empresa, né? Se tiver, né, todo mundo saindo com todo mundo, aquela bagunça, está fora dos valores. Então é importante que nós tenhamos isso, né? A cultura organizacional e os recursos disponíveis, né, gente? Você chega na empresa, a pessoa fala, não, porque eu quero auditoria de preço, eu quero auditoria de, de frente de caixa, auditoria no recebimento de mercadorias, eu quero auditoria de ruptura, né? Ah, e quantas pessoas? Não, não, pessoas não tem. São 12 lojas e não tem ninguém. Aí não dá, né? Ou vamos fazer uma loja bem feita, com uma pessoa, né? Agora, 12 lojas fazer tudo isso não é possível. Então ele tem que entender, tem que ter recursos. E o gestor tem que falar isso. Olha, você desculpa, mas isso aqui não dá, né? Teve uma vez que eu estava numa empresa, um diretor, né? Eu ensinei para ele, né, como é que funcionava a parte de segurança, que era um sistema híbrido, como estipular os postos, né, definir os postos, a prioridade de risco de cada posto e tudo mais. Ah, ele adorou, só que ele queria fazer tudo por posto. Um dia ele estava fazendo o quadro da... É até engraçado, né, gente? Ele estava fazendo o quadro da prevenção, e não, porque aqui tem um posto, aqui tem um... mas nós vamos voltar para a segurança? Porque quem cuida de postos, né? Essa estrutura de postos, isso é uma estrutura da segurança. Nós vamos voltar para a segurança, porque isso que você está montando não é prevenção, né? E quem é que vai auditar a temperatura? Quem vai auditar a validade? Quem vai auditar, não é? Então a gente tem que pensar nisso, tá? Os recursos disponíveis. E o gestor tem essa função, né? De realmente falar, olha, isso aí não vai dar certo. Ele tem pelo menos que falar isso, né? Isso faz parte do negócio. E busca o quê? Toda essa estratégia é pensando no quê? Para que nós temos essa estratégia toda? Qual o objetivo dessa estratégia toda? Buscar um desempenho superior. Hoje pior do que ontem, né? E amanhã melhor do que hoje. É esse o grande objetivo. E trazer o quê? Lucro para a empresa. O foco, gente, é lucro, lucro, desempenho. Esse é o foco. Melhorar a cada dia o desempenho, né? É esse nosso objetivo. Nós temos que melhorar. E toda empresa que eu passei, a minha regional sempre teve a melhor quebra
das regionais, né? A última que eu passei, por exemplo, a minha regional tinha metade da quebra do meu par, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? Então tem que ser assim, você tem que estar focado, né, na regional, você tem que estar focado nas suas atividades, você tem que estar focado naquilo que você vai fazer e a sua estratégia tem que buscar o quê? Esse desempenho superior. Você não pode se contentar com o mau desempenho, com a perda, com a falta de lucratividade. Isso é inaceitável na questão de prevenção de perdas, ok? Então vocês entenderam, né, pessoal? Prevenção é a estratégia que eu faço hoje para que eu possa ter um resultado positivo amanhã. Perda é tudo aquilo que eu invisto e não consigo converter isso daí em resultado positivo para a empresa, lucro, né? E para isso eu preciso de uma estratégia. E aí minha estratégia tem que ser o quê? Eu tenho que estar antenado no que acontece fora da minha empresa, no que acontece dentro da minha empresa, buscando o quê? Um desempenho superior e o lucro, ok? Norton e Kaplan, né, que são dois professores americanos, eles criaram um sistema gerencial. E ele dizia o quê? Eles diziam o quê? É? Primeiro, você desenvolve a estratégia, que é definir como vai ser criada essa estratégia, a criação da sua estratégia. Você tem que criar a forma como você vai atuar, onde vou alocar os meus recursos, aonde que eu vou investir mais dinheiro, aonde eu vou colocar mais energia. Então você vai desenvolver a sua estratégia. Esse é o primeiro passo, segundo Norton e Kaplan, né? Depois, traduzir a estratégia. O que é traduzir a estratégia? Passar essa estratégia para as pessoas. Isso é essencial. A estratégia não é um segredo de Estado. Não pode ficar confinada a uma pequena elite dentro da empresa, né? Não pode ficar confinada ali na diretoria, na presidência. Ela tem que ser traduzida para as demais áreas, né? Os stakeholders, né? As pessoas chaves. Por que tem que ser traduzida? Porque ela vai para a execução em algum momento. A estratégia não é algo teórico que vai ficar no campo da teoria. Ela vai para campo, né? Ela vai ser executada em campo. E a maior parte das falhas que acontecem nos projetos demandam disso, da má execução das estratégias. Então tem que ser muito bem traduzida, muito bem explicada, disseminada em toda a cadeia de produção, né? Então é importante que a gente entenda isso. A tradução da estratégia é essencial. Planejar as operações, tem que ter alguém coordenando, que vai planejar, delegar para um, delegar para outro, dizer o que as áreas têm que entregar. Isso é importantíssimo. Então, tudo é planejado, tudo é coordenado, por isso que existe uma estratégia. Depois nós vamos monitorar e aprender. Monitorar é ver como estão sendo desenvolvidas as atividades, medir essas atividades e o quê? E aprender com o que é bom, isso é legal, deu resultado, né? Vamos fazer o rollout dessas metodologias. Isso aqui não é bom, isso aqui não é legal, vamos cortar, isso aqui nós não vamos mais fazer. E daí o quê? Testar, né? Feito o teste, monitorou, viu o que é bom, o que não é, testou, faz uma adaptação da estratégia. Muitas vezes alguma coisa tem que ser mudada, corrigida, dada uma correção de rumo. Isso é essencial, ok, pessoal? Então desenvolve a estratégia, traduz a estratégia, planeja as operações que serão executadas, monitora e aprende com aquilo que foi feito, com aquilo que foi realizado, e testa e adapta se for necessário. Se tiver precisar de uma correção de rumo, né, nós não podemos deixar que o ego, a vaidade, impeçam isso. Se tem algum problema estratégico que precisa ser corrigido, tem que ser realizado. Ok? Bacana?
E os próximos passos? A próxima aula, o que nós vamos ter, né? Nós vamos falar sobre o momento atual da empresa, que é aquilo como a empresa chegou até esse momento, como ela está, de que maneira nós chegamos aqui e como as decisões tomadas podem afetar os resultados atuais, né? Depende do que nós tomarmos de decisão nesse momento atual, pode nos trazer problemas, né? Pode nos trazer prejuízos, pode nos trazer perdas ou pode nos levar para um patamar superior, que é esse o grande objetivo da estratégia e do nosso negócio, a perpetuação do negócio e cada vez indo de patamar em patamar mais elevado, ok? Mas isso, para isso acontecer, depende das decisões que nós tomamos hoje, no momento atual. Então nós vamos falar de momento atual e de projeções de cenários, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like aí e nos ajudem, contribuam para que a gente possa continuar com esse projeto, ok? Então aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado e vamos reduzir as perdas, vamos reduzir as quebras operacionais e aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado.